verso 1 ao 8. Quem achou, diz amém. Amém. Bom, é uma passagem bem conhecida na Bíblia, tá? Que fala sobre o tempo. A palavra do Senhor diz assim: nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. Em algumas traduções ele chama de tempo, e algumas ele chama de hora. A minha, por exemplo, ele fala hora, tá? Então, repetindo. Nessa vida, tudo tem sua hora. Há um tempo certo para tudo. A hora de nascer e a hora de morrer. A hora de plantar e a hora de colher. A hora de matar e a hora de curar. A hora de destruir e a hora de construir. A hora de chorar e a hora de rir. A hora de se lamentar e a hora de se alegrar. A hora de fazer amor e a hora de se abster. A hora de abraçar e a hora de se afastar. A hora de ganhar e a hora de contar as perdas. Hora de segurar, hora de largar, hora de arrancar e hora de consertar, a hora de calar e hora de falar, hora de amar, hora de odiar, a hora de iniciar a guerra e hora de fazer paz. Amém? Amém. Feche seus olhos, irmãos, por favor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Sua palavra foi lida. Que essa palavra venha frutificar a vida dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, usa-me como ferramenta. Usa-me como instrumento da Tua palavra para esse povo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, a mensagem de hoje é sobre o tempo, tá? E Deus tem me incomodado muito nesse sentido, da palavra, do sentido da palavra tempo. Tá? E eu fui buscar no dicionário, no Aurélio especificamente. E lendo lá um pouquinho, na verdade a gente já conhece um pouco, mas lendo, a gente sabe que tempo é uma palavra que tem vários sentidos. No Aurélio especificamente, nós temos 16 sentidos para tempo. Então é uma palavra que você pode usar ela de várias formas diferentes. Tá? E nós vamos citar algumas delas aqui no decorrer da administração aqui. Então, a primeira dela é a medida de duração dos fenômenos. Se a gente vê, tudo que a gente faz gira em torno do tempo, tá? Tudo que você vai se programando para fazer gira em torno do tempo. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente aí sobre esse sentido de tempo, no sentido de duração, tá? Mas a gente pode usar o tempo também como um estado da atmosfera. Por exemplo, hoje está um dia bem frio. É normal a gente falar, nossa, como o tempo está frio. Realmente, o tempo está bem frio lá fora, chuvoso, um ar, né, um ar bem úmido, tá? E com a vontade de ficar em casa dormindo ou de fazer qualquer outra coisa, mas você está aqui. Você optou por vir aqui, ninguém te obrigou. Você veio porque você quis. Então, como foi comentado, o Bruno comentou isso aí antes, Deus tem muito para falar com você aqui hoje. Você podia estar em casa, dormindo, em qualquer outro lugar, mas você optou em vir à casa de Deus. E Deus tem muito para falar com você aqui hoje. Posso dar glória a Deus por isso? Aleluia! Obrigado. Que Deus realmente fale com você. Mas a gente pode usar o tempo também como um sentido de música. Coitado do Ayrton, que sofre um monte, estou indo lá, estou começando a aprender violão, né? Pense num cara ruim de violão. E aí ele me ensinou um negócio que é o tempo da música. Quando você vai começar a tocar o violão, você tem que ter o tempo certo da batida, né? Que ele ainda comentou, é divisão do compasso. Então qualquer instrumento musical que você vai trabalhar, tem que ter um tempo certo para você seguir a sequência correta. No violão eu sou um desastre, meus irmãos. Nossa, cara, estou tentando um monte lá, mas está difícil. A coordenação motora é bem complicada. Mas uma das situações do tempo é na música. Então eu estou tentando aprender esse sentido do tempo aí. E tem uma outra parte também que ele usa o tempo como tempo disponível, ou seja, não ter tempo, tá? Aí já começa um pouquinho a focar no nosso dia a dia. Na verdade, se você
parar para pensar, você acaba sendo um escravo do tempo. Tudo que você faz é praticamente cronometrado. Por exemplo, nosso dia a dia é uma loucura, uma correria só. Particularmente o meu é bem regrado. Se eu não seguir as coisas certinho, cara, eu tenho que levantar, tenho o tempo certo para fazer o café, trocar as crianças, aquela tem 2, né, que é uma loucura. De manhã cedo é uma loucura. Você tem lá, sei lá, meia hora para você trocar as crianças, tomar café da manhã e sair para trabalhar. Se eu atrasar 5 minutos nessa sequência, o meu trajeto no trânsito que eu pego ali, cara, apesar de eu ir de moto, que é bem mais rápido, mas 5 minutos de diferença já dá uma diferença total no trânsito. Então a gente fica meio escravo nesse sentido. Que acabei falando aqui, ó. Como eu posso dizer? Então a gente vai lá, acorda, você tem o tempo certo, quem depende de ônibus, mais ainda. Se você perder o ônibus, cara, é mais complicado, você tem que esperar meia hora, às vezes 1 hora, dependendo do ônibus que você vem. E daí já vira aquela bola de neve. Aí você atrasa o ônibus, você atrasa no trabalho, daí você acaba atrasando outras coisas também, vira uma sequência. Mas vamos supor que a gente está trabalhando regrado. Então você tem o tempo certo para você levantar, ou seja, tem um horário fixo para você levantar, principalmente se você trabalha, ou tem escola, alguma coisa de manhã. Então você tem que acordar no horário certo, para você pegar o ônibus no horário certo, para você chegar no trabalho no horário certo, porque se você chegar atrasado, vai ter outras complicações. Você pode ter desconto no salário, encheção de saco do chefe, essas coisas do gênero aí, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que você sai de casa às 7 horas, você tem que estar no seu trabalho às 8, aí você de repente trabalha um determinado tempo lá, por exemplo, das 8 ao meio-dia. Aí você trabalha meio-dia, você tem 1 hora de almoço, do meio-dia a 1. Tem gente que consegue almoçar tranquilamente em 1 hora, mas tem gente que acha um absurdo. 1 hora é muito pouco tempo às vezes para comer. Particularmente eu me adaptei a isso, tá? A gente tem 1 hora de almoço, então a gente consegue já regrar por isso. Aí você tem que voltar no período da tarde, sei lá, da 1 às 5. Então você já tem um tempo para entrar, um tempo para sair. No meu caso, eu ainda vou para a aula, então eu tenho que estar na aula das 5 às 7, tá? Então eu venho para casa, às vezes tomo um banho e tal, 7 horas eu tenho horário para entrar na aula. Então, aí depois 8h30 tem um intervalo de 15 minutos, né, normalmente. Aí você vai lá, 8h45 começa o segundo horário da aula, vai até as 10h15. Então você vê que você acaba tendo que se policiar em relação a isso. Não tem como ser diferente, acaba sendo um pouco escravo de tudo isso, tá? E nisso já tem o momento fixado, que é uma outra definição de tempo. Por quê? Se você não se regrar, se você não se organizar no seu tempo, você acaba perdendo a hora para fazer as coisas, dos seus compromissos, tá? E aí vem a outra parte do tempo, que é a duração limitada, de empregar o tempo. Se você não fizer as coisas tudo certinho, o que acontece? Por exemplo, no trabalho, se você está lá, tem uma determinada função para você fazer, se você não fizer, naquele determinado tempo, o que acontece? Vai acumulando, fica para outro dia, vai ficando. Tem gente que tem serviço de 1 semana, 2 semanas às vezes atrasado, por quê? Porque não consegue administrar essa parte do tempo. Então você tem que fazer o quê? Tudo organizadinho. Por isso que eu digo que a gente é um pouco escravo nesse sentido. Por quê? Senão as coisas vão acumulando, acumula e vai virar uma bola de neve, tá? Então acaba sendo um pouquinho complicado. Tem a parte do tempo também empregada na gramática. Para mim é um tormento. Não sei se você lembra na época da escola, aquela parte verbal, o tempo verbal das coisas. Presente, passado e futuro. Pretérito, perfeito, não sei o que. Cara, para mim isso era um transtorno. Eu sou da área de exatas mesmo. Então para mim esse negócio aí era uma coisa absurda. Mas também é uma função do tempo. Você acaba tendo que empregar na escola, tá? E como a gente acabou de falar aqui, que você acaba sendo um escravo desse tempo, você tem que fazer tudo cronometrado, tudo certinho, tudo regrado. Tem uma hora que você satura, você acaba ficando tão sobrecarregado, que daí vem uma outra função do tempo. A função de prazo, tá? Ou seja, dá um tempo. Então, uma parte você fica tão sobrecarregado, tão cheio do que fazer, que você acaba, é humano isso, você acaba explodindo. Porra, às vezes você está com a sua esposa, com seus filhos, você está com a cabeça cheia, não quer conversar, seus filhos estão ali perdendo, você, dá um tempo na minha cabeça, pelo amor de Deus, eu preciso, um momento de sossego, um momento de paz, é natural, é do ser humano. Por quê?
você acaba sendo tão escravo de tudo isso, tão dependente de tudo isso, que chega uma hora que você satura. É natural, é humano isso, tá? E aí, você acaba discutindo, às vezes falando até algumas coisas para as pessoas que não merecem ouvir, às vezes, né? Acaba acontecendo, normalmente você está tão saturado que você vai acabar dizendo palavras, às vezes, que você não quer dizer. Por quê? Porque você está tão apavorado, tão desconcertado com esses acontecimentos, que você acaba prejudicando os outros. E aí, começa a vir a outra parte do tempo. Quando você fica tão escravo, tão dependente disso, a gente cria uma rotina. Particularmente, eu trabalho de segunda a sexta. E é todo dia a mesma coisa. Então eu acordo cedo, vou trabalhar, volto para casa, tomo um café à tarde com a minha família e vou para aula. Todo dia assim. Semana a semana, de segunda a segunda. Fim de semana eu vejo um pouquinho, esporadicamente, um pouquinho diferente. Daí é um tempo que você consegue fazer uma coisa diferente. Mas de semana a semana vai acontecendo, passa ano, passando. E daí vem aquela parte do passar o tempo. Particularmente para mim, esse ano tem passado muito rápido. Parece que foi ontem, a gente estava no Natal, no Ano Novo, nós já estamos praticamente no meio do ano. Hoje, dia 31 de maio. Para mim, esse ano está voando. E a gente não para pensar nesse sentido. Como o tempo está passando para todo mundo. Esses dias mesmo eu estava brincando, né? Esses dias foi aniversário da Carol, mas eu estou pensando mais no aniversário do Christian. Ele fez 7 anos. Cara, o Pia já fez 7 anos. Consequentemente, esse tempo passou para mim também. Ou seja, eu envelheci mais 7 anos. E foi uma coisa que a gente não vê. Quando você tem filho, você começa a pensar na idade dos filhos. Você acaba perdendo um pouquinho a noção da sua idade. Poxa vida, parece que foi ontem, ele estava nascendo, eu estava carregando ele no colo, ele chorando para danar, e agora o cara está com 7 anos já. Então, o tempo passa muito rápido, muito rápido. E aí é a hora de você começar a pensar. Como que você tem usado o seu tempo? Mas nesse intervalo, começa a vir uma outra parte do tempo, que é a parte do mau tempo. Começa a vir as tempestades, as chuvas, e você tem que saber administrar tudo isso. E todo mundo, eu tenho certeza que em algum momento da vida passou uma tempestade, passou um mau tempo, passou um deserto. E é normal, porque nós estamos vivendo um momento difícil. Todo mundo, se não passou ainda, glória a Deus, mas ainda vai passar, porque é natural, não tem como ser diferente, tá? E aí é hora de você começar a rever, o que você tem feito com o seu tempo? Como que tem sido o seu tempo? E tudo isso que a gente está falando agora, em nenhum momento eu falei em Deus. Tudo que eu estou falando agora é só coisa da carne, é só coisa sua. Deus não interferiu em nada nesse sentido, quer dizer, diretamente, claro. Mas em nenhum momento eu estou falando de Deus nesse sentido. E como você tem aplicado o seu tempo? O que você tem feito agora? Dizendo para Deus. Eu estou falando só de coisa humana. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sobreviver, todo mundo tem família, você tem que ter regra nos seus horários, tá? Mas e Deus? Onde que Deus fica nessa história toda? Qual o momento que você tem tirado para Deus? Como que fica? E daí vem a parte do tempo aplicado à astronomia. O que seria essa parte aí? Hoje a gente está no clima, na estação, se eu não me engano, outono ainda, não chegou o inverno, tá? Então essa parte é aplicada à astronomia. Então nós temos 4 estações, divididas em 12 meses do ano, tá? Esses 12 meses são divididos em 30 ou 31 dias, e cada dia vem para a gente com 24 horas. Acho que é isso natural para todo mundo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem 24 horas para todo mundo, tá? E eu não vou nem falar do dia todo, porque todo mundo fala, normalmente a gente brinca muito com os alunos, o que você faz da meia-noite às 6, não tem tempo de estudar, não sei o que, Isso nós vamos trabalhar agora, o nosso dia, usando como 12 horas, tá? Não vou nem usar as 24, porque você tem que descansar, você tem tempo de repouso, então vamos trabalhar com 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite, tá? Se você pegar essas 12 horas e converter para minutos, cada hora tem o correspondente a 60 minutos, tá? Matematicamente falando agora. E dessas 12 horas você vai ter no seu dia, vamos supor, ativo, a gente tem muito mais, tá? No seu dia ativo,
de 12 horas, você tem 720 minutos. Quanto desse tempo você tem tirado para Deus? Não estou nem usando os outros 12 que você está descansando. Desses 720 minutos, quanto tempo você tem tirado para Deus? Complicado, né? Eu também me peguei perguntando isso. Vamos voltar um pouquinho agora. Aí começa a vir aquela tempestade e tal, voltando um pouquinho à parte espiritual agora. Aí começa a vir aquela tempestade, o tempo passando, o tempo não para, né? E aí você fala assim, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não sei o quê. Por que só comigo acontecem essas coisas e tal? E não é só com você. Vamos voltar um pouquinho à parte do dízimo e oferta. Não vou falar de dinheiro hoje, tá bom? Quando se fala em dízimo, o que é o dízimo?